Boa tarde, amigos do atletismo. Estamos de volta com o nosso quadro Memórias do Atletismo Catarinense, uma realização da Federação Catarinense de Atletismo nesses tempos de pandemia. Lembrando que, se você não tiver o que fazer na rua, fique em casa, se cuide, cuide dos outros. O nosso convidado de hoje, eu brinco que ele é o campeão de uma prova só. É um homem que tem uma história fantástica no atletismo catarinense, um dos maiores lançadores de dardo de Santa Catarina e do Brasil. Tenho o prazer hoje de conversar com meu querido amigo Volmir Casagrande Zilli. O Casão, boa tarde, Casão, tudo bem? Boa tarde, Heraldo. Boa tarde a todos os ouvintes. Estamos aí para falar um pouco da minha história do lançamento do dardo, né? Esse comecei em 87, então fazem já 33 anos. Esse homem tem história para contar. O Volmir Casagrande Zilli, ele é do sul, ele, apesar de ter feito praticamente a carreira dele toda no oeste, em Concórdia, ele é do sul do estado. Nasceu onde mesmo, Casão? Eu nasci no Meleiro e atualmente a minha família mora em Turvo. Meleiro, aqui no sul. Então, isso significa que o teu, já é a nossa primeira pergunta, quem, quando, onde, como que começou essa carreira grandiosa? Como é que o Casão se descobriu para o atletismo? Conta para a gente aí. Então, como eu morava em Turvo, lá a gente participava na região do Vale de Araranguá, que é onde Turvo pertence, né? A gente participava do GERVA. O GERVA é os Jogos Escolares do Vale de Araranguá. O grande celeiro de grandes atletas, não só o Volmir, como um monte de gente. É isso, Isso, Zé? vários atletas daquela região ali, né? E aí, como E, é que foi lá? então eu comecei ali, competi em 83, né? Esse Gerva aí, onde, sabe que nesse Gerva aí, a nossa cidade é uma cidade pequena, na época devia ter uns 8.000 habitantes, e na nossa cidade, o Gerva é assim, tem o vôlei, handebol, basquete, futebol, atletismo, Sim. xadrez, tem várias modalidades. É um mini E eu, Jogos Abertos. isso, isso aí, o mini Jogos Abertos, né? Várias modalidades. Era muito bom. E, e na época ali eu participava de quase tudo, né? Por ter poucos alunos e poucos atletas, né? E eu, como eu já era grande, se destacava, né? Então eu fazia Sim, sim. várias modalidades, né? E aí teve algum olho mágico, alguém que botou o olho assim e disse: esse garoto é bom para o atletismo também. Quem foi esse descobridor aí do atletismo? Isso, então tá, isso na época do Gerba, ali em 86, foi o último ano que eu participei, né? Quem treinava é meu professor de educação física, seu Enio Lodete. Então, É. naquela época eu participei do handebol, vôlei, basquete. Aí no atletismo eu fiz o dardo, peso e disco. E na época eu ganhei o dardo com 44 metros. Naquela época a Nossa, gente usava o dardo taquara ainda de madeira, né? Nem sim, dardo sim. oficial não era. E aí nisso, no ano seguinte, em 87, Criciúma montou uma equipe, né? De atletismo. Foi onde eles Sim. vieram me convidar, foi lá na minha casa em Turvo, lá para me convidar para treinar por Criciúma, né? 87 foi aquele ano que inaugurou aquela pista sintética em Criciúma, né? Lá no Paço Isso, Municipal lá. E aí tu isso. Foi, já começou no dardo, me lembro, tu fazia disco, não me lembro se chegou a fazer peso nos Jogos Abertos, mas eu me lembro que tu começou fazendo os arremessos. E aí o caminho para o dardo aconteceu, né? isso, é. É como eu me destacava lá no Gerva, lá no Vale de Arananguá, né? Aí teve o Sandro Araújo, o Paulo Dantas, que foi meu técnico durante 10 anos, né? Grande Paulinho, E né? se tiver, o Paulinho, né? Estiver lá em Turvo, lá, me convidar, falar com a minha família, né? Falar com a mãe e com o pai, para mim poder ir para Criciúma para treinar com eles, né? E quando eles E aí falaram que a mãe, você tinha o quê? como, 16 anos? Por aí? 16? não, em 77 eu ia fazer 20 anos. Comecei tarde a minha carreira. Ah, é verdade. Eu não lembro realmente do Casão no Menores, né? Eu acho que nem no Juvenil, né, Casão? Não, não, só participei dos Jogos Escolares uma vez aqui em Concórdia Sim, 85, que era o Araranguá, né? Mas, além disso, eu não participei de nada, assim, não. foi direto para o adulto, né? Eu Isso, só queria direto. fazer um parênteses, só um rápido parênteses sobre essa competição que o Casão está falando, o Gerva, e é importante falar isso. O Gerva é a segunda competição mais antiga de Santa Catarina, só perde para os Jogos Abertos, Jogos Escolares da região do Vale do Araranguá. E não só no atletismo, como em muitas modalidades, surgiram grandes talentos. No atletismo, assim, e o Casão vai me ajudar a lembrar,
surgiu Luciano Daniel Silva, Roberta Daniel Silva, Rosilei Diogo João, Rosinete João, Jussara Pereira de Souza, Aquiles Geller, e aí por aí vai, né? É Sim, vários atletas. um ninho, um celeiro de atletas. Celeiro de atletas. E aí, como é que era essa... Vamos continuar na época do Gerva ainda. Como é que era o Casão, assim, que já falou que jogava tudo, inclusive o atletismo. Pelo jeito, tu gostava de jogar tudo, né? Até me parece que jogava bem um vôleizinho também, né? É verdade? Oi? Parece que jogava bem um vôlei também, né? É verdade Não, isso? não. Meu esporte favorito era o handebol. Handebol, desculpa, me enganei. Handebol. Handebol. E Handebol é o que eu mais destacava, que eu adorava, assim, que eu, eu amava de fazer também, né? e eu Tanto fico é que, imaginando, só me permite, aquela turma da barreira, quando tu ia para arremessar, devia sair todo mundo da frente, né? isso, em 86 foi o último Gerba que eu fui, que foi em Araranguá. Não sei se você conhece lá, tem a pista de Araranguá, lá atrás do Sim, sim, estádio, tem um claro. ginásio atrás dali, né? Aquele ginásio, na final do handebol, estava lotado, né? Araranguá em peso, né? Turva e Araranguá disputando a final. Até ganhamos de 24 a 12 de Araranguá. E Quantos... quando eu pegava a bola que saía sozinho com a bola, o goleiro saía da trave, ele tinha medo, né? Mas naquela época ele tem muitos amigos, assim, tem muita amizade com esse pessoal também, né? Que maravilha. Outro grande lançador de idade que jogava handebol também era o Nivaldo Berge Filho, o cabeção, que Então também vai ser era no handebol, né? vai ser um dos nossos entrevistados no futuro aí também. E aí o cabeção também, quando ele lançava, o pessoal saía da frente, não tinha como segurar o homem, era terrível. Uma porrada grande no handebol. E aí, Casão, tu apareceu ali, já começou em 87, já começou já nos Jogos Abertos, sendo adulto, né? Começou a construir a carreira, né? E aí, quanto tempo tu ficou ali até tu ir para Concórdia? Mais quantos anos ficou por ali? Então, em Criciúma, quando eu comecei em 87 em Criciúma, o primeiro ano até deu vontade de ir embora para o Turvo, né? Porque com 20 anos saí de casa, né? Então, todo final de semana eu estava no Turvo, né? Mas quando comecei a treinar, a gostar, porque eu já gostava mesmo, né? Daquele ano treinei handebol também, além do atletismo, dardo e disco, treinei handebol também. E naquele primeiro ano ali eu fiquei em quarto lugar nos Jogos Abertos, né? Por Criciúma. Em 87, isso. Em 87, isso. Aí, em 88, eu fiquei de 87 até 90 em Criciúma. Em 88 também eu fiquei em quarto lugar nos Jogos Abertos. E em 89, que foi em Joaçaba, os Jogos Abertos, eu ganhei os Jogos Abertos, em 89. Foi a tua primeira medalha, 89. Isso, minha primeira medalha. Terceiro ano de Jogos Abertos, já fiquei em terceiro, né? Aí, em 89, eu fiquei em 90, eu fiquei em segundo nos Jogos Abertos e fui campeão brasileiro no Troféu Brasil, lá no Rio de Pois Janeiro. é, essa passagem nós vamos contar daqui a pouquinho. Mas só fazendo um parênteses para Jogos Abertos, o Volmir Casagrande Zilli, nosso querido Casão, ele tem 22 medalhas de Jogos Abertos. Confere, é isso mesmo? 22? Isso. 12 de ouro, 5 de prata e 5 de bronze. Considerando que a prova dele era o dardo, são 22 anos ganhando medalha em Jogos Abertos, né? Isso não é qualquer atleta no estado que tem essa carreira. 22 anos ganhando medalha em Jogos Abertos, fazendo uma prova, né? Porque o disco sempre foi aquela de fazer ponto para a equipe, né? E aí, Casão, antes de você ir para a Concórdia, que foi para aquela mega equipe de Concórdia, que eram, né, só na caixa comandando lá, né? Esse primeiro período já da tua vida, tu já foi para o Troféu Brasil e acabou ganhando, né? Que você falou de 89, foi isso? Foi em 90, quando estava por Criciúma ainda, né? Eu competi em Jogos 90. Abertos, 90. 90. Eu fui em Jogos Abertos em Blumenau, foi Blumenau, né? Isso. Isso, eu fiquei segundo nos Jogos Abertos e primeiro no Troféu Brasil, né? Fui campeão brasileiro em 90, com 64 metros e pouco. E não, E e onde não era. eu peguei a convocação para ir para o Sul-Americano, né? Isso, aí mas é sul-americano adulto, né? O Dardo, na época do Volmir, aqui em Santa Catarina, e ele falou, acabou de falar, ele não ganhou os Jogos Abertos, foi campeão brasileiro. Que ele tinha ali 2 ou 3 adversários duros, né? Chegou a pegar o Cabeção, pegou o Marcão e pegou o Jackson, né? Era 4 caras
forte, né? Era o Marquinhos de Florianópolis. Ah, e o Marco Santiago Carvalho de Florianópolis. Era uma pegada dura, né, para ganhar desses caras. Mas naquele ano em 90 ali, o Troféu Brasil foi antes dos Jogos Abertos, né? Ah, foi Aí, antes, é verdade. isso, aí eu fui no Troféu Brasil, já tinha ganhado o Troféu Brasil, né? Fui dar o último lançamento e no dar o último lançamento eu estourei o cotovelo, né? Teve uma lesão no Ah, cotovelo. foi E por isso que não ganhou os Jogos. e 2 semanas depois teve o Sul-Americano. E mesmo machucado, eu fui no Sul-Americano, porque eu não queria perder meu primeiro Sul-Americano. E como é que foi lá, no No Sul-Americano eu Sul-Americano? fiquei em quinto lugar. Machucado? Machucado, fiz 65 metros. Nossa. O nível sul-americano no dado sempre foi alto, né? Sempre foi alto. Naquela época tinha os colombianos bons, né? O Lucumi, mas outros da Sim. Argentina, né? Casão, só mais alguns números aqui para os nossos amigos saber. Das 50 melhores marcas nos Jogos Abertos, das 50 melhores marcas, 16 são do Casão. No Brasil. Dos melhores atletas, incrivelmente, ele é o terceiro nos Jogos Abertos. Ele não é o primeiro nos Jogos Abertos, ele é o terceiro. Ele é o melhor do absoluto, que nós vamos falar daqui a pouquinho. Mas nos Jogos Abertos, ele é o terceiro melhor. A primeira medalha dele foi em 89, como nós falamos, e a última foi em 2013. São 14 anos ganhando medalha. E ele venceu mais vezes o lançamento do dardo, 12 vezes. Olha que história, né? Aí, Casão, você chegou 90, competiu para o Criciúma, e aí vem a proposta de Concórdia, que o Paulinho foi para lá e te levou. Como é que foi isso? Isso mesmo, em Criciúma chegou em 90, acabou o atletismo lá, não tinha mais condições de manter. Aí o Paulinho recebeu uma proposta de Concórdia, né? E ele vindo para cá, ele me trouxe junto com ele, né? Para participar por Concórdia. E aí continuaram o trabalho junto, né? Que você falou que ele ficou 10 anos teu treinador, né? Isso, o Paulinho ficou comigo em Concórdia até 97, né? Depois de 97 ele foi embora de Concórdia. Eu ainda continuei minha carreira treinando sozinho, sendo meu próprio técnico, né? E treinando sozinho, né? Autodidata, né? Só também para esclarecimento, o Paulinho, que a gente fala, é o professor Paulo Dantas. Ele foi daquele grande grupo que veio do Rio de Janeiro em 87 para Criciúma, junto com o Nelsinho Rocha dos Santos, a professora Jurema Henrique, que faleceu recentemente. E o professor Genaro, eles montaram uma equipe muito forte em Criciúma de 87 a 90. Em 90 acabou. E os outros voltaram para o Rio e o Paulinho foi para Concórdia, junto com a esposa dele, Vera, a Vera Bruck. E aí ficaram até um longo tempo lá em Concórdia fazendo trabalho. E o Casão treinando com eles. E aí, Casão, em Concórdia foi onde tu deu aquela deslanchada, né, de fazer marcas e ganhar eventos fora daqui, né? Quais foram, além desse Troféu Brasil que você ganhou, quais foram as outras competições de grandes, relevantes que você teve e que marcou a época? Conta pra gente. então, o Troféu Brasil eu ganhei só aquele em 91, né? Mas durante o longo dos anos ali eu fui 7 vezes vice-campeão brasileiro, né? Sim, De sim. novo. E aí eu participei do Jogos Abertos Brasileiro também, né? O Jabs, né? Eu me destaquei também, fui bem, né? Eu acho que Sim. aí deve ter ganhado uns 3, eu acho, Jabs, além dos estaduais, né? Sul-americanos. Eu participei bastante, né? Pois é. Você foi em vários sul-americanos também, né? Depois, além daquele primeiro lá que foi machucado, foi em outros, né? Sim. Eu fui em 90, em Manaus. 91 foi em Manaus de novo. Sim. Depois eu participei em 89 na Colômbia. E 2003 fui na Venezuela. Uma vida longa, né? E foi também, acho que foi um ibero-americano que você foi também, né? Isso, o Ibero-Americano foi, acho que foi em 91, se não me engano. Foi logo, teve o Sul-Americano em 90 e em 91 foi o Ibero-Americano. Aonde foi esse ibero? As duas competições foi em Manaus, 90 e Ah, 91. foi aquele Ibera de Manaus, realmente. Que Isso, daí é longe para burro, muita gente não foi porque era muito longe, né? Que loucura aquilo, isso, é né? bem, só de avião mesmo. Pois é, e nesse tempo todo, que aí você falou que treinou um tempo com o Paulinho, e principalmente esse período que você treinou sozinho, qual era as tuas bases, assim, qual era a tua orientação para te dar os teus próprios treinos, assim?
Teve que correr atrás, teve que estudar, pesquisar, como é que foi? Como eu te falei, ele que eu fiquei 10 anos com o Paulinho, né? Eu peguei uma experiência com ele durante os 10 anos, né? Sempre procurei olhar, avaliar, ver o que ele fazia, para depois, quando eu estivesse sozinho, eu comecei a fazer meu próprio treino, né? E durante esses anos aí também eu olhava muitos vídeos de lançamento de dardo, né? Treinamentos, né? Onde eu ia fazer meu próprio treino, né? O Paulinho saiu de lá, que ano que você falou? 90 aí? 97. 97. E você competiu até 2013, ou foi um pouquinho mais? Foi um pouquinho mais, né? Jogos abertos? No geral, assim. Estou competindo em jogos abertos ainda. Não, 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 eu sei, mas digo, eu sei, nós vamos chegar lá, nós vamos chegar lá. Na verdade, que eu digo que o Volmir, ele nunca parou. Ele Não, nunca não, parou porque nunca parei, nunca tive vontade de parar, porque é uma coisa que eu gosto muito, né? O atletismo, o esporte em si, sempre gostei desde criança do esporte, né? ele está com 50 aí? 53. 53, na prática ele nunca parou. Claro que tem aquele ápice, né, de ganhar medalhas e depois ele continua participando até hoje, mas tem um lado que nós vamos falar daqui a pouco que é do Master. E aí você continuou treinando sozinho e tal, mas sempre por Concórdia, ou eu estou falhando a memória, você competiu por outra cidade Ah, antes? tá. Eu, em 90, deixa eu ver, 99 e 2000, eu competi o Troféu Brasil pelo Rio de Janeiro. 99 pelo Arpoador e 2000 pelo Flamengo. Aí, Pois é. 2001 e 2002, eu competi por São Paulo. Pois é, era aquelas transferências temporárias que faziam, né? Isso, era mais, eu queria mais pro Troféu Brasil, né? Mas Jogos da Pesca continuava competindo por Santa Catarina. O atleta era afiliado de Santa Catarina, chegava ali um pouco antes do Troféu Brasil, fazia transferência para a equipe lá do Rio de São Paulo, depois passava o Troféu Brasil, retransferia para Santa Catarina. E isso, para a gente que faz trabalho de estatística, dá um trabalho danado. Por quê? Porque absoluto de Santa Catarina a gente considera feito por cidade ou por clube de Santa Catarina. E você, a Mônica Rocha também, a grande lançadora de dardo, os marchadores, muitas vezes faziam essa transferência temporária para o Troféu Brasil, chegavam lá, faziam umas excelentes marcas que estatisticamente não conta para o ranking de Santa Catarina. É complicado isso, né? Isso, né? Qual foi a tua melhor marca lá fora? Tem alguma melhor que o teu 72,58 que você fez aqui ou não? Eu já cheguei a fazer um Troféu Brasil também em 72, 58, né? No Troféu Brasil, né? Mas isso foi por Santa Catarina, por clube de Santa Catarina, né? É. E depois, 2003, eu fiz. No 2003, 2003 fiz 72 também na Colômbia, né? Não, na Aí Venezuela. foi pela seleção brasileira. Isso, eu sou americano. Mas, Casão, aí esse período todo treinando sozinho, claro, te deu uma bagagem incrível. E o Casão nunca teve vontade de treinar novos atletas ou chegou a acontecer isso? Eu já treinei, quando estava aqui por Concórdia, eu cheguei a treinar um tempo com o pessoal aqui, né? Uns alunos novos aí, né? Depois chegou um tempo ali que não deu mais certo, e saí lá do atletismo lá, né? Aí continuei minha carreira só como atleta e como professor de educação física, né? Dando aula e treinando. Mas sempre competiu os Jogos Abertos por Concórdia. Eu não lembro se você lembra outro município, acho que não, né? Não, depois que eu saí de Criciúma, foi sempre por Concórdia, nunca Concórdia. no município, né? E essa carreira é longa, né? Deve ter muita história para contar. Mas aquela grande equipe de Concórdia também tinha uma equipe fantástica, que vocês têm histórias fora da pista, que nós não vamos lembrar muito aqui, mas vocês eram era uma equipe muito unida, né? Era Muito uma equipe unida. muito parceira, né? É uma equipe muito boa, assim, grande, bem familiar, assim, né? Pessoal com muita gente boa, né? Até quando eu vim para cá em 91, já tinha dois lançadores de dardo, que era o Forné e o Arilton, né? Que o Arilton Arilson. Ele era Arilson. menor, era juvenil ainda, né? Arilson Doval Marcusso, que depois casou com a Martinha, e Isso aí. o Gilmar Forné, né? Isso. Dois lançadores bons também, né? Sim. E aí, como é que era assim? Vocês moravam em alojamento? Como é que era o esquema lá, o que o seu Nakashi montou? Como é que era essa estrutura que Concórdia dava? Quando eu cheguei aqui em Concórdia, a primeira vez, a gente morou num apartamento, né?
em 5, 6 atletas, né? E a gente tinha, além do aluguel que a gente ganhava da equipe, a gente ganhava o almoço também, né? Sempre almoçava no restaurante, né? E o ticket vale alimentação, né? A Sim. gente escolheu um lugar para almoçar, né? Então, a gente tinha uma estrutura boa aqui, né? E essa galera que morava junto devia ter muita história ali, né? Tem. Eu já morei com o Paulo Martins, com o Cláudio Bissolotti, Que, vários atletas, né? Muitas que histórias. dupla boa. Paulo Martins e Cláudio Bisolato. Deve ter histórias incríveis para contar. Porque são duas Tem. figuras humanas incríveis, né? O Paulo Martins e o Cláudio Bisolato. Né? A gente se considera como irmãos, né? É verdade. Nós temos um grupo aí do WhatsApp que chama-se Atletismo Veteranos, que de vez em quando esses caras começam a contar histórias lá que eu não acredito, mas não é o caso de contar essas histórias aqui. Não é para falar muito, não, né? Mas, o Casão, vocês na época, assim, vocês tinham um status na cidade de Concórdia, assim, vocês eram os caras, né? Assim, tipo, os caras que iam lá, ganhavam os Jogos Abertos, que traziam medalha, que traziam troféu para a cidade. Isso dava uma moral, né? Com a população, com a comunidade, devia ser muito legal isso, né? Sim, sim. Na cidade, assim, a gente era muito conhecido, né? Que era um esporte bastante divulgado, né? O Concórdia sempre foi forte, né? Tipo no atletismo, handebol, futebol, né? Várias Sim, modalidades, né? é um celeiro, né? Então, o povo gostava muito aqui do esporte, né? Gosta do esporte, né? O que sempre pega aí, é uma coisa que eu mesmo falo há muitos anos, é dividir o espaço com futebol. Nada contra o futebol, mas onde tem futebol, o atletismo não se dá bem. Isso é verdade, né? E vocês dividem esse espaço com o futebol até hoje, né? Isso, nós dividimos o futebol, né? Até na época, quando eu vim para cá, assim, a gente tinha um pouco de rixa com o futebol, né? Porque eu lançava o dardo além do meio de campo, né? E às vezes o jogador vinha lá para brincar com a bola, assim, falar para eles, ó, toma cuidado, que o dardo pode vir aqui, né? Só que eles não davam muita bola pro dardo, né? Até eu lembro uma época ali que eu lancei o dardo, assim, até eu tinha avisado já antes, né? Falei para eles, toma cuidado com o dardo aí. Lancei o dardo parou 1,5 m longe do cara, né? Nossa, Eu né? lancei na média de 65 metros, o dardo é para lá do meio de campo, né? Aí depois disso aí Era o cara lá. queria sair fora, já saiu um pouco, não ficou tão perto ali, né? Mostrou o cartão de visita, né? Olha aqui, ó. Casão, você... Assim como a gente respeitava, eles tinham que respeitar a gente também, né? É lógico. Você pegou, assim, basicamente, todas as mudanças do dardo que houveram, né? Porque, para explicar para os nossos amigos, o dardo é um implemento que, a cada vez que os atletas estão se aproximando de lançar 100 metros, que é mais ou menos a distância de um campo de atletismo, cada vez que o dardo está se aproximando de chegar nos 100 metros, eles mudam o implemento, eles mudam o centro de gravidade do implemento para que ele caia antes, ou seja, aproxima o centro de gravidade mais para frente, o dardo cai um pouco antes. E aí o Casão deve ter passado pelas 3 mudanças, não foi? Isso, quando eu comecei ali em 87 era um tipo de dardo, né? Era um dardo mais planador, né? Aí eu acho que essa mudança aconteceu em 90, a mudança do dardo, onde eles mudaram a empunhadura do dardo, né? Jogaram mais para perto Para frente. da ponta, e isso, para ele ter a queda mais rápido, né? Ele teve mudanças em 90. Eu sei que a última mudança que teve foi em 99, se não me falha a memória. Nós estamos desde 99 com o mesmo dado, ou 2001, não lembro agora de cabeça. Mas isso aí, o que é que acontece? Quer explicar para a galera. É, o, o, o Casão, as marcas que ele fazia há 20 anos atrás, por exemplo, hoje fica difícil. Se fosse o mesmo atleta, não faria, porque o implemento é diferente. Isso dá uma confusão, um negócio de recorde, né, Casão? É bem confuso Isso, isso, né? É bem confuso, né? é complicado. Mas é um ajuste necessário, né? Imagina, aconteceram vários acidentes no mundo, né, com o dardo, porque Sim, atinge atletas, atinge árbitros, atinge repórter, e inclusive já morreu gente, né? É uma prova que a isso. gente tem que ter muito cuidado. E vocês, atletas, e eu acho que você estava no Troféu Brasil aquela vez que o dardo atingiu uma árbitra, você estava competindo lá, né? Que o Luiz Fernando lançou e pegou no pé da árbitra, né? Não, esse ano aí não fui competir, não. Não estava nessa competição. Cara, foi uma agonia, né? Porque eu estava na cabine e o que que a gente viu lá de cima daqui a pouco? Um corpo estendido no chão e um dardo, assim, meu Deus. A gente pensou que tinha sido uma coisa pior, mas felizmente foi só no pé. Mas é um problema.
E vocês devem ficar preocupados também, vocês que lançam muito longe, né? Sim, sim. Porque lá na frente sabe lá do dardo vai, né? Depende do vento que É, pega, né? é verdade. Né? Casão, eu estou vendo aí atrás de ti um monte de medalha, um monte de foto, né? Aí eu estou vendo que tem medalha de Jogos Abertos, mas tem alguma medalha ali que eu não reconheço ela. Daí. Conta um pouquinho para nós aí. Essas três aqui são de Jogos Abertos, né? E esse do outro lado aqui são do Troféu Brasil Master. As quatro. Foi em Ah, 2013 e 2017 que eu fui. Tem a do bom. Mundial também, tem a do Mundial, só que a do Mundial não tá comigo, tá lá na minha família. Essa seria a nossa segunda parte da entrevista, que é a questão do Master. Quando eu falei que o Volmir nunca parou, e realmente ele nunca parou, chegou um momento da carreira dele que, obviamente, né, a idade pesa, né, começa a não ter tanto resultado com relação aos atletas mais jovens, e o Volmir deu o pulo do gato, né, que eu digo, o pulo do gato, assim como o Ivanildo, o Gerry, o Índio, deram o pulo do gato para o Master, que é uma categoria sensacional. O Master ele começa a partir dos 35 anos e vai até que o cara esteja vivo, né? E o Volmir começou relativamente cedo no Master, né? E ele está vindo com um rol aí de grandes resultados. Conta um pouquinho para nós essa história dessas medalhas aí de brasileiro, de mundial aí. Como é que foi primeiro, como é que foi essa transição, né? Na verdade ele não fez transição porque ele também continuou competindo nos Jogos Abertos normal, né? Ele continuou competindo o adulto normal, mas ele também compete o Master. Como é que é essa mistura aí, Casão? Conta para nós. Que nem você falou, né? Os Jogos Abertos eu continuo competindo, mas eu sei que em Jogos Abertos está bem mais difícil eu conseguir uma medalha, né? Pela minha idade, a gente sabe que chega uma certa idade já não atinge mais o que é para atingir, né? É difícil. Então, e aí começou a surgir as competições de Master, né? E aí teve um Mundial em 2013 em Porto Alegre, onde eu me inscrevi no Mundial lá, fui competir lá no Mundial e achei, foi até com medo, porque a minha categoria, que era de 45 a 49, tinham 19 atletas. Nossa. 5 do Brasil, o resto de fora. Estados Unidos tinha 2, Finlândia e outros países que eu não estou lembrado, assim, né? Aí o cara já entra E... meio... Oi? Aí o cara já entra meio assim, opa, né? Tem um monte de gente fora, né? Sim, como tu não conhece ninguém, tu já vai mais assustado, assim, né? Então começou a competição, começou a rolar competição ali, né? E, e até no último lançamento, penúltimo lançamento, o cara dos Estados Unidos está ganhando a prova, né? Tá com 62 e pouquinho, ele, né? E 61 e pouco ele estava. E eu estava com 61 também. E aí chegou no penúltimo lançamento, que eu dei o penúltimo lançamento, de 62 e 44, passei ele, né? Opa! Aí ele já tinha até tirado a bota já para de competir, né? Competir mais, né? Porque estava ganhando a prova, né? Aí ele botou a bota ligeirinho, porque ele era o próximo a lançar, né? Porque ele tinha o direito a lançar o último lançamento, né? Por ter o melhor resultado. Aí ele foi lá e fez 62 e 47. E passou por 3 centímetros. Nossa! E aí tu não conseguiu buscar? Não, porque já era o último lançamento, né? Foi no último Ah, lançamento. tá. Entendi. Último lançamento, né? E ele, como ele era tinha o melhor resultado, ele foi o último a lançar, né? Foi onde ele me passou, né? Mas foi uma ótima competição, assim, para mim, foi muito bom. É uma Mas escola, foi um né? mundial, assim, né? Mundial Master, tá louco. E aí você vem competindo os brasileiros também, né? Ultimamente você tem participado dos brasileiros e dos nossos estaduais Master, que também a gente está começando a fazer também, né? E participei já de 2 brasileiros, né? Onde nessas provas eu estou fazendo o dardo, o peso e o disco, né? E até no brasileiro em 2015, né? Eu ganhei o brasileiro e bati o recorde brasileiro, né? Com 57 e pouco, né? O Oh, recorde era 40 e, se eu não me engano, era 43 e pouco. Eu oh, fiz 57 pulverizou o e pouco. recorde. Passou por cima do recorde. Deixar já registrada a marca, né? E o bom do Master é isso, que a cada 5 anos o cara muda de categoria e vai deixando os recordes lá atrás. E às vezes demora para passarem, não é isso? E a gente estira, depende da marca que tu faz, né? Porque já tem que fazer um bom resultado para poder manter, né? Durante alguns anos, né? E bom nesse Master também, tu encontra bastante atletas que já conhecia há muito tempo também, né?
Na verdade, o Master é uma grande festa esportiva, que tem uma competição no meio, não é isso? Isso, é. Então, eu espero que essa competição se comece a crescer mais e mais e tenha mais apoio, né? Porque eu acho que sim, que está tendo ainda é pouco apoio no Master, porque eu, quando fui no Mundial Master, eu fui a metade das coisas eu tive que pagar do meu bolso, né? A equipe Sim. não tinha condições de pagar, não. No fim, eu paguei a metade da viagem, né? Passagem, alimentação, inscrições, né? É bem complicado. Eu acho que as equipes deveriam começar a apoiar mais, valorizar um pouco mais esse Master, né? É uma competição muito boa, né? A continuação, né? É uma das. Bom, tu sabe disso, né? É uma das proposições que a gente teve quando assumiu a federação. A gente assumiu em 2017. Em 2018, a gente já fez um primeiro ensaio aí de Master. Ficou muito tempo parado em Santa Catarina Master. Então, a gente conseguiu resgatar a AMASC, a Associação de Master de Santa Catarina, começou a movimentar ela. Ainda a gente sabe que tem muito para fazer. Inclusive, amanhã tem uma assembleia da Associação Brasileira de Masters. E, Casão, você fala uma coisa que é completamente correta, né? Nós temos 21 clubes em Santa Catarina, mas nenhum deles movimenta o departamento de Master. Talvez por questões financeiras, claro, né? Porque os nossos Master de destaque hoje, que é você, o Ivanildo, o Índio, o Antônio Dias e mais alguns, é tudo tem que correr atrás, porque realmente não tem esse suporte. Mas eu entendo, porque ainda não está estruturado o Master, e nós precisamos estruturar, porque daí sim vai ser um estadual Master com os clubes. Já imaginou que coisa linda? Você vai chamar mais gente, né? Trazer mais atletas que querem voltar, talvez, a competir, né? Muito bom, né? Para quem gosta do esporte, assim, é muito bom. Eu tenho, como diz, eu tenho feito um esforço muito grande para que isso aconteça, e eu sempre sonhei assim, fazer por exemplo, o sub-16 e junto com o sub-16 um estadual Master. Porque para essa gurizada conhecer vocês, para essa gurizada saber quem vocês são, isso é uma coisa fantástica, né? Mas nós vamos chegar lá. Isso uma meta que eu tenho e a gente vai chegar lá, né? Para fazer uma estrutura melhor para o Master. E aí vocês, que são os grandes campeões, têm que ser o nosso suporte para puxar os outros, né? Sim, sim, para apoiar, né? Ajudar eles, né? Incentivar eles a gostar do atletismo, né? Tem que aquele nosso grupo lá que eu vivo cutucando, aquela velharada lá, pô, vamos voltar, vamos voltar. Tem muitos que falam, mas chega na hora e não vão, né? Mas isso é uma coisa assim, eu acho que quem foi. Como você nunca parou, você não sentiu isso, né? Mas quem para, fica 10, 15 anos parado e depois, vou voltar para o Master. Aí fica sempre aquela coisinha assim, pô, mas eu fui grande, eu fui campeão, eu fui melhor. Será que agora, né, eu vou passar vergonha? Não tem vergonha. É curtição, o Master é rever os amigos, é o encontro de amigos, que tem uma competição, só isso. Não é isso, Casal? É bem isso, é que nem tu falou também antes, né? Eu ganhei vários jogos abertos, fiquei em segundo, terceiro, né? Quarto lugar, mas eu continuo ainda competindo em jogos abertos, porque é uma coisa que eu gosto muito. Eu sei que eu vou lá e não vou ganhar medalha, eu tenho essa consciência que eu não vou ganhar, né? Mas o mais para ver os velhos amigos, né? Competir, estar ali com a gurizada, né? É muito bom isso. Eu estou com 60 anos. Você pretende com 60 anos estar competindo em Jogos Abertos também? Será que chega lá? Na boa? Chega, né? Ah, se não tiver nenhuma lesão grave, aí eu pretendo continuar até Vai, né? quanto dá, né? Mas- Porque a vantagem de fazer uma prova. Não, você faz três, eu sei, mas digo, uma prova forte, a vantagem é que você consegue manter focado naquilo, né? Porque, por exemplo, o pessoal que sofre mais é o pessoal de pista, né? Que daí fazer tiro de 400 e 800 é pancadaria direto, aí machuca muito, né? Desgasta mais também, né? É mais desgastante fazer corrida, né? Depende da prova, é 100, 200 metros, 400 metros, 1.500, né? É É um pouco mais pancadaria, né? desgastante, né? Pancadaria. Casão, e eu te fiz a pergunta agora há pouco, acho que você falou, né, de que treinou algumas crianças lá da base, de Concórdia. Algum deles chegou longe na categoria, não? Na época eu treinei uma menina que ela foi no joguinhos ali, né? Ela chegou a ficar em terceiro nos joguinhos, né? No dardo, né? A Márcia Visotto, falecida, querida Márcia Visotto, ela treinou contigo, não foi tua atleta, ela treinou junto, né? Treinou junto. Quem era o técnico dela era o Paulinho ainda, né? Na Era do época, né? Paulinho também, né? O Paulinho também, isso.
A Márcia, eu sinceramente eu não sei exatamente por que ela faleceu. Foi doença ou foi acidente? Ela teve, ela é formada, se formou em educação física, né? Tá trabalhando na cidade de Xaxim, Xixerê, lá, né? E não, parece que ela tinha ido numa reunião lá e na volta dessa reunião ela sofreu um acidente de carro lá e Foi, veio a né? falecer. Uma excelente lançadora que nós perdemos muito jovem mesmo. Nova, E nova, treinava junto com o Casão. Casão, já falamos dos teus grandes adversários, né? Mas qual foi que te deu mais trabalho, assim? Pô, ganhar desse cara não é fácil. Quem foi que te deu mais trabalho? né? Quando eu comecei na minha época ali, era o Nivaldo Pé de Filho, né? Conhecido como Cabeção, né? Cabeção. Até quando eu comecei, eu achei que assim, ó, acho que eu nunca vou superar esse cara, ganhando esse cara, né? Tanto é que teve os Jogos Abertos em Tubarão, acho que foi em 93, 93, 93. né? Nós estávamos disputando eu e ele lá, eu dei o meu lançamento, eu ganhei os Jogos Abertos. Só que tinha mais um lançamento, o Nivaldo, né? Ele lançou o dardo a 67 metros, só que ele queimou o lançamento, né? Aí foram medir o lançamento e ele ia ganhar os Jogos Abertos, né? Naquela época ele chorou, ficou triste, né? Sim. Mas o que estava mais comigo era o Nivaldo na época ali, né? O que o Marcão e o Jackson já foram um pouquinho mais novos que tu, né? Eles apareceram depois, né? Apareceu primeiro o Marcos, né? Era um excelente lançador também, né? Começou desde novo, né? E Sim. depois o Jackson, né? Que ganhou de mim em Chapecó em 90, foi 99, acho que foi, 99, 99. 99, né? Isso, é. Porque eu falei agora há pouco dos Jogos Abertos que o Casão não é a melhor marca dos Jogos Abertos, é do Jackson. Agora, no absoluto, que é uma outra pesquisa que nós temos, que é os 50 melhores atletas, as 50 melhores marcas de todos os tempos do atletismo catarinense, o Volmir é o primeiro do ranking catarinense de todos os tempos. Ele é o líder com 72,58, né? É uma pesquisa absoluta, porque extrapola Santa Catarina, pega brasileiro, sul-americano, mundial, tudo que o pessoal fez fora entra nesse ranking. E aí, no ranking absoluto, o dono da casa é o Casão. E eu arrisco dizer o seguinte, Casão, vão demorar para bater essa marca. Ou você acha que vai aparecer alguém tão cedo para bater isso? De jeito que as coisas, eu não sei se vai aparecer, pode até aparecer assim, mas hoje em dia a gurizada não está mais assim, com aquela vontade de treinar, de fazer as coisas, né? Depois surgiu esse negócio de internet aí, computador, celular com um monte de coisa, eles deixaram um pouco de lado, né? Mas tem uma gurizada boa aí, né? Tem que dar o incentivo, né? No absoluto ainda, além do Casão ter a melhor marca do dardo, ele tem, das 50 melhores marcas, 17 são dele. Das 50, 17 marcas são dele. Ah, Isso não vai ser sabia disso. publicado. Mas isso vai ser publicado, ainda é inédito esse trabalho. E ele também está no disco, né? Dos 50 melhores atletas do disco, ele está lá, 36º lugar ainda, no disco, que não é a prova dele. 42 e pouco que eu fiz na época. Por aí. Então, ele é um atleta assim que, como a gente falou, teve uma prova forte, mas olha só o tamanho que ele foi, né? Que ele é, né? E agora está também com esse tamanho fantástico no Master, que, pelo que eu conheço, o Casão vai demorar muito tempo aí no Master, né? Porque, olha bem, o homem está em forma ainda, está fininho, está se cuidando e tal. Casão, e essas fotos aí atrás, o que é isso aí para nós? Conta alguma coisa sobre elas aí. Então, a Ah, primeira lá de cima é do Mundial Master que eu participei, que eu fiquei em segundo. que é essa Essa aqui, camisa que você está aí, né? isso, essa camiseta. Foi em Mundial foi em 15? 2013. Não, 2013, em Porto Alegre. Né? 2013, isso. 2015 depois foi o Troféu Brasil, né? Sabes que aquele Aí, Mundial eu não fui trabalhar porque eu estava terminando o meu mestrado e o meu orientador não deixou eu ir. que pena, cara. Foi muito bom aquele Mundial. Foi muito, Eu não fui porque eu estava terminando o mestrado, foi impossível para mim ir naquele Mundial. pena, né? Foi uma pena, né? Aí Era aqui nessa foto aqui tem a minha mãezinha, a mãe, né? Que é falecida, minha irmã, filha mais velha. E aqui as minhas duas filhas, né? Giovana e a Valentina. Já estava E, almoçando, né? A Giovana, eu me tem lembro duas dela filhas, pequenininha. tem uma de 23 anos e outra de 6 anos, né? Teve Uma mora corona, em, assim, mano. mora em Juí, né?
no Rio Grande do Sul, e eu moro em Hum. Caçador. É bom para ti. De vez em quando eu estou vendo lá. Fui ver minha filha, fui ver minha filha. Ah, isso aí, filho é tudo de bom, né? Claro. Casão, e você nunca parou no esporte, claro, mas e na vida pessoal, tá trabalhando, professor, como é que tá essa vida aí, essa correria? Ah, ultimamente, esse ano eu não consegui nada como professor, né? Até ano passado eu trabalhei numa Esse, academia. esse ano é para esquecer, né? Esse ano é para É, esquecer. eu ia começar a trabalhar no Colégio Agrícola, na academia do Colégio Agrícola, né? E deu essa pandemia aí, acabei ficando desempregado aí, né? Aí estou me Ah, mas virando com mudar, né? isso aí é. Mas assim, personal, essas coisas faz também, não? Mas eu nunca fui assim fã dessas coisas, assim, de trabalhar como personal. Até gostaria de trabalhar como técnico de atletismo, né? Na escolinha ali, mas fui falar com o Júlio, não deu certo e acabei Ah, ficando fora ali. vamos ajeitar isso aí, daqui a pouco vai dar certo. Deixa acabar toda essa loucura que o mundo está vivendo aí, né, cara? E, assim, o negócio é estar vivo ainda. Casão, pode ser até que tu já tenha respondido isso. Qual foi qual foi a competição em Santa Catarina, que não precisa necessariamente ser Jogos Abertos, porque o Casão também tem trocentas medalhas nos campeonatos estaduais, claro, né? Mas Várias, né? qual foi a competição em Santa Catarina e fora de Santa Catarina que, assim, quando tu lembra, é essa competição da minha vida? Quais são as duas mais da tua vida, assim? A nível de Jogos Abertos, foi meu primeiro Jogos Abertos, porque eu competi em 89 em Joaçaba, né? Onde eu fui campeão, que eu jamais esperava ser campeão de Jogos Abertos, né? O cara veio lá do interior, lá da cidade pequenininha, veio para Criciúma ali treinar e conquistar uma medalha em Jogos Abertos, assim, foi um grande mérito para mim, né? Marcou, né? E, e isso marcou muito essa primeiros Jogos Abertos ali que eu ganhei, né? Ainda mais aquela pista de Joaçaba, que se a gente não cuidasse, o dado de caía fora do morro, lá e ninguém achava mais, Isso, né? tinha um peral lá para baixo da pista, né? Perigoso, né? E fora daqui, qual foi a tua grande competição? Aí fora, assim, e depois dos Jogos Abertos, foi também o Troféu Brasil em 90, né? Quando eu fui campeão brasileiro e bati o recorde brasileiro naquele ano, né? Eu Que te ganhei lá no Rio, levou para o sul-americano, né? isso, no Rio Essa- Sul-Americano, né? Onde São eu coisas bati inesquecíveis, né? as primeiras competições que eu ganhei, assim, né? Depois foi agora também no Master, o Mundial Master também, Mundial. né? Para mim foi uma grande competição, né? Que eu jamais pensei que ia participar de uma competição dessa, né? Bom, agora dia 19 e 20 tem o Brasileiro Master, né? Vai ser em São Paulo, né? Isso, é. Só que eu ia E, participar, mas eu tinha uma cirurgia para fazer dia 7 agora, mas eu fui transferido dia 22, e putz, aí acabei não me inscrevendo, né? Nem sei se eu pode não, escrever. não, agora não. Eu não me inscrevi, eu confesso, por causa da pandemia. Eu ia também. Mas eu tô com medo aí desse rolo todo aí. Eu não preferi esse ano me poupar um pouquinho. Não Tá, arriscar Casão? muito. Não. Casão, eu sempre peço para os nossos convidados. Bom, primeira coisa, né? Faltou dizer alguma coisa dessa história maravilhosa aí? Faltou alguma coisa que tu não falou e que tu quer falar? Teve também uma vez que eu passei no 93, eu passei um ano bem difícil também como atleta, né? Porque foi onde eu tive uma lesão no ombro, né? E eu tive que fazer uma cirurgia, né? Tudo depois, né? Eu tinha um esporão na acrômio, né? Então, esse ano aí, 93, eu fui bem sofrido, assim. Eu competia, fazia fisioterapia, competia, fazia fisioterapia, né? Aí chegou no final do ano, fiz uma ressonância ali e fazer uma cirurgia, né? Aí eu fiz essa cirurgia final de 2003, de 93. Mas aí em 94 eu fiquei tratando direitinho, né? Me recuperei bem. Voltei ainda a competir em Jogos Abertos, fiquei em terceiro lugar nos Jogos Abertos em 94. Florianópolis, né? Isso, é. Essas coisas também, né? Não é só a vitória, esses perrengues marcam a gente também, né? Isso, Uma lesão, pô, imagina um lançador de dardo machucar o ombro, é. deu, né? O É, teu, o teu principal é o braço, né? O ombro, né? não tem jeito, né? Se não curar, não resolve, né? E até eu fui fazer uma consulta uma vez lá em Juí, né? Que minha filha morava lá, e o médico falou, ó, pode parar porque não tem mais idade para competir, ele falou, né? Aí me desanimou, né? Eu tinha 36 anos, mas mesmo assim eu fiz a cirurgia, me recuperei bem, e no ano seguinte, 2005, eu ganhei os Jogos Abertos, né? Continuei ganhando os Jogos Abertos e ganhando algumas medalhas aí.
Só para mostrar para o médico lá, tu tá errado, cara. É isso? Dá vontade de botar lá em Gil e mostrar a medalha para ele depois, né? É, mas ele, na verdade, ele faz a função dele, mas aí às vezes, o atleta que é persistente vai atrás, né? Vai atrás. Falou com 36 anos, me dizer que ele era velho, né? Tanto é que até os 45 anos eu ganhei medalha ainda, né? Mexeu com a pessoa errada, né, Casão? Não disse tão fácil assim, não. Quando tu É, gosta da coisa, tu não para, né? não, não, é paixão, né? Não tem jeito. Paixão Casão, também. eu sempre peço para o pessoal deixar uma mensagem assim, para a galera que está nos assistindo, para a galera mais nova, para os seus companheiros, atletas, amigos, enfim. Qual é a mensagem do Volmir Casagrande Zilli, Casão, tem para deixar para a nossa comunidade aí nesse momento? A mensagem que eu deixo, assim, que os atletas que estão começando, iniciando aí, procurem nunca desistir do que está fazendo, mesmo que não esteja bem, procure sempre melhorar, correr atrás, em busca do seu objetivo, né? E eu, quando eu comecei também, no primeiro ano deu vontade de desistir, mas como eu gostava muito do atletismo do esporte, eu continuei o esporte, foi onde eu comecei a ganhar os Jogos Atléticos e eu ganhei várias medalhas, né? Mas também eu tenho conquista também bastante amizades, né? Bastante lugares, conheço bastante lugares também, e é muito bom isso, né? É uma história para a vida, né, Casão? Mas o Casão também, eu esqueci de falar isso, o Casão é um apaixonado por motos, né, Casão? Tu curte uma moto, eu sei que tu é daqueles caras de... Aliás, a nossa secretária também gosta muito de moto, né? E essa liberdade, vamos dizer assim, que a moto nos traz, eu vejo que tu curte muito, tu viaja muito de moto. Isso não é meio perigosão, não? Ou tu vai sempre com cuidado? Não, moto é uma coisa perigosa. Essa paixão eu tenho desde novinho, né? Mas como a gente era família, assim, tinha bastante irmãos, o pai não tinha condições de ter moto, né, da moto, então a gente teve mais velho, né, depois mais velho, assim, né? Mas a moto é perigosa, assim, mas se saber andar com ela, andar de boa, assim, saber como lidar com ela, não é tão perigosa, não. Eu acho que é melhor que um carro, assim, para viajar, né? Eu amo moto, né? Eu vejo, ele posta as fotos assim, ó, tô em tal lugar aqui, pô. É aquelas coisas que a gente viaja de carro não, às vezes nem vê, né? A gente passa e não vê os lugares. O motociclista, não gosto de falar motoqueiro, porque motoqueiro, às vezes os motoqueiros eles são meio irresponsáveis. O motociclista verdadeiro, né, que é o cara que cumpre as normas e tal, motociclista curte a viagem, né? Ah, gostei daqui, para, bate uma foto, toma um café, enfim. Isso é a liberdade, né, Casal? É bem isso aí mesmo, né? Porque o carro tu passa mais, não, nem olha para os lados, né? Porque tu sempre segue a estrada da moto, não, né? Quando tu vai de boa ali, tu vai olhando toda a paisagem, os lugares, assim, né? Muito bom, né? Curtir a natureza, assim, né? E E a viagem, assim, tu faz parte de algum grupo de motociclistas ou tu viaja sozinho mesmo? geralmente eu viajo sozinho, assim, né? Vou lá para minha família, lá em Turvo, né? Até eu tô indo agora, dia 22, se tudo der certo, eu indo pra descer de moto de novo. Quantas horas Concórdia Turbo? Dá umas 6 horas e meia, 7. Dá É, 490 quilômetros. tá na média, E depois, vai que tranquilo. nem eu falei, eu vou de boa assim, né? Média de 100, 110, ali, né? Não ando mais que isso, né? Menos na Rio do Rastro, aí tu tem que ir devagarinho, né? Não, ali é 20, 30. Casal querido, pô, eu quero te agradecer demais de dividir conosco essa história bacana, essa grande trajetória no atletismo catarinense, no lançamento do Dardo, o cara que é o dono da marca absoluta na história do atletismo catarinense, no lançamento do Dardo, né, e que, como falamos, vai demorar para bater essa marca. Faltou ainda alguma coisa? Dizer não, está tudo dito. Eu sempre tenho uma pergunta assim que eu não faço roteiro aqui, é tudo no improviso. Já falou do Paulinho, que foi teu grande treinador, mas quem foi assim a pessoa, que pode ser até o Paulinho, pode ser outra, que foi a pessoa assim na tua carreira, na tua história toda, por tudo onde passou, aquela pessoa que, pô, esse é o cara para seguir, esse é o cara para admirar. Que é um grande nome para ti assim no nosso atletismo, na tua história. Não vale pai e mãe, isso aí não conta. Pai e mãe não conta. Meus filhos. Ah, filho. Minha motivação sempre foi assim, por gostar mesmo do esporte, né? Sempre fui apaixonado pelo esporte, né? Assim, desde pequeno, sempre gostei de praticar esporte, sempre sonhava ser um professor de educação física também, né? E então,
assim, além do Paulinho, que foi um técnico que me ajudou muito, né, nesses 10 anos aí, né, a seguir minha carreira também, né, a ensinar muitas Sim. coisas, né. Eu não tenho assim nada especial assim com outra pessoa, assim, né. Todo mundo gente boa. Toda gente boa, é. E nesse longa Maravilha. vida aí também a gente fez muitos amigos, né, muitos colegas, né. Acho que essa é a grande herança, né? Os amigos que ficam ao longo da nossa história, né? E tu tá cheio de Isso. amigos. O pessoal gosta demais de ti. Tiram muita onda lá com o Casão no grupo, que eu não vou contar aqui, mas tem um monte de história lá, né, Casão? Queria te Isso. agradecer demais, meu querido. Obrigado por disponibilizar o teu tempo, obrigado por contar a tua história para nós aqui. E fica à vontade sempre, a casa é tua. Vamos fazer esse Master crescer. Eu conto com o teu apoio para esse Master evoluir em Santa Catarina. Combinado? Valeu, obrigado. Eu agradeço aí pela oportunidade de estar aí falando com o pessoal, falando aí contigo também. Você é um grande cara, assim, né? Você incentiva muito o atletismo de Santa Catarina, né? Isso é muito bom para o pessoal, né? Isso aí motiva mais também o pessoal, né? Agradeço a todo mundo também, os meus amigos aí das antigas, né? Continue sempre sendo as boas pessoas, né? Valeu, Casão. Muito obrigado, meu querido, e obrigado a vocês que estão conosco. Fiquem, porque na semana que vem tem mais. Um grande abraço. Tchau, tchau.